Toda religião, ela está pronta para receber as pessoas. Se as pessoas querem ter uma reforma íntima, se as pessoas querem ter uma reforma de fundo interior para serem melhores como pessoas, melhores como seres humanos. De nada adianta você ir na missa todo domingo, você ir ao culto todo domingo, você ir às giras toda semana ou quinzenalmente, balançar o seu corpo, manifestar os guias, se você, no seu dia a dia, é uma péssima pessoa. Se você mente, se você arruma as brigas, se você furta, que é principal do ser humano, que é a fé. Eu não estou falando nem furtar de coisas materiais, mas furtar a fé das pessoas. Como assim furtar a fé das pessoas? Quando você promove algo que engana elas. Ou você usa de sofismas, você fala verdades sobre a religião em benefício próprio para você poder usurpar a fé das pessoas. Isso também não é legal. E denigre muito a religião quando nós vemos umbandistas fazerem algumas pregações ou soltarem vídeos que, olha, que pode até ter fundamento para elas internamente, mas externamente ninguém é obrigado a entender aquele fundamento. Se um bandista não consegue entender aquele fundamento, quem dirá quem não é? Então, para que expor? Isso é uma coisa que sempre me questionam. Por que você não mostra a sua tronqueira? Não tenho que mostrar. A tronqueira é minha. Não é todo mundo que vai entender o que está lá dentro. Quem tem que entender sou eu. Então, nós temos que entender que para a sua família, para os seus amigos, respeitarem você enquanto umbandista e respeitarem você enquanto um membro de uma religião, no caso, a Umbanda, você tem que conhecer o mínimo dela. Você tem que saber o mínimo. Você tem que saber pelo menos os valores dos guias espirituais. Você tem que saber no mínimo, qual que são os fundamentos religiosos da Umbanda. Eu não estou falando fundamento ritualístico, estou falando fundamento religioso. Fundamento religioso. Não estou falando de bater cabeça, estalar os dedos, defumação, não estou falando disso não. Eu estou falando de fundamento religioso, que é comum a todas as religiões. Você tem que saber isso, o fundamento religioso. Você tem que saber os valores dos guias espirituais. E você deve promover convites. Pai, mãe, esposa, namorada. Vamos conhecer a minha religião do lado de dentro? Eu vou contar para vocês aqui. Eu preciso contar uma historinha para vocês. Eu, quando conheci a dona senhora Cátia Lodogero, minha esposa, ela era católica, apostólica, romana e praticante. E não gostava desse negócio de Umbanda. Falei, eu sou umbandista. Não, mas você nunca vai me pedir para ir lá, né? Não vou te pedir, não. Para você ir lá, não. Posso fazer alguns convites e você vai, se você quiser. Forçar você ir, não. Isso eu nunca vou fazer. E aí, nós completamos praticamente 1 ano de namoro. Eu tinha uma obrigação na casa, eu falei assim, eu vou ter uma obrigação na minha casa, onde eu vou receber a obrigação, e eu gostaria que você fosse, mas você não é obrigado a ir. Tá, como é que é? Aí eu comecei a explicar para ela o que ia acontecer, por que eu tinha que receber aquela obrigação, qual que era o motivo de eu estar recebendo aquela obrigação, e ela foi. Confesso para vocês que na primeira vez ela ficou morrendo de medo e se encheu de curiosidade. Nossa, nunca vou esquecer. Quando acabou a minha obrigação, eu tinha que ir para casa. E ela entendeu isso. Eu fui para minha casa. Acho que passou 3 ou 4 dias, eu não me lembro. 3 dias que era o que eu estava de preceito, 3 dias. Quando passou esses 3 dias que eu fui agradecer ela por eu ter ido, eu falei, nossa, eu tenho um monte de perguntas para te fazer. Um monte. Eu até escrevi. Aí a gente se encontrou, nós fomos namorar, e ela começou a fazer as perguntas dela. E eu fui respondendo. Algumas coisas eu não sabia. Eu falei, isso eu não sei. Não sei, eu vou ter que perguntar também. Isso eu não sei, vou ter que perguntar. Mas o que eu sabia, eu respondi. E ela quis conhecer mais. O olho passou o mel, né? Passou o mel na boca dela. E ela começou a frequentar a assistência. Aí ela tomou o primeiro passe. Fez a primeira consulta. Começou a sentir gosto de cantar os pontos. Quis conhecer os pontos. Eu quero conhecer os pontos. Quis conhecer os pontos. Quis entender o significado dos pontos, a interpretação dos pontos cantados. Que não é só cantar o ponto, você tem que entender o ponto e conhecer o ponto por dentro. Que os pontos cantados têm muitas metáforas. E dentro dessas metáforas tem mensagens ocultas. E essas mensagens ocultas é que traz o ensinamento da oração do ponto cantado. E eu fui explicando isso para ela. Hoje a senhora Dona Cátia é casada comigo e dirige junto comigo
a casa de Pai Flecha Certeira e Mãe Jaciara. Ela é dirigente junto comigo. Ela entrou na casa da minha mãe, fez todas as obrigações dela, e quando nós abrimos o terreiro, ela assumiu junto comigo a direção da casa. E hoje ela defende a Umbanda como ninguém. Mas foi uma conversão natural, não foi imposta. Não foi aquela conversão obrigatória. Eu apresentei, passei o mel. Ela gostou e quis conhecer mais. Então, quando você apresenta de uma forma correta, você apresenta a Umbanda para o seu familiar, para sua namorada, para o seu namorado, para o seu filho, para sua filha, apresenta da forma correta, ele vai se encantar. Eu tenho certeza disso. E ele vai querer saber mais. E se a Umbanda for a religião dele, naturalmente ele vai entrar na religião.